Palmeiras e São Paulo disputam Supercopa Rei 2024. Choque Rei, domingão de jogo. Mas afinal, quem é o rei das finanças nesse caso? Descubra isso no canal de mais credibilidade e menos clubista do país. Bom, pessoal, vamos falar um pouquinho das receitas dos dois clubes. A gente vai começar falando um pouco do São Paulo Futebol Clube. Então, infelizmente, a gente ainda não tem as demonstrações financeiras de 2023, né? Então, a gente vai começar falando um pouco das receitas, do perfil do endividamento dos dois clubes, né? Então, para começo de conversa, né, a gente tem a receita bruta ajustada por unidade de negócio de São Paulo. Então, você tem desde 2018 um crescimento de receita até 2022. Então, você pegando o perfil da receita, você vê uma receita de 364 milhões em 2018, cai para 326, sobe para 373, 381, mas assim, muito estável, né? Um crescimento muito baixo, teve a pandemia e boom, 2022 explodiu para 588, mais os aditivos dando 660 milhões, tá, pessoal? Então, você tinha um padrão ali de 400 milhões de receita, subiu para mais de 600 milhões. Um terço disso vem de negociação de atletas, né? Então você tem é um pouco não recorrente no sentido de que nem todo ano você pode garantir uma receita de negociação de atleta, mas é um ponto interessante. Outros pontos interessantes a ressaltar: publicidade e patrocínio aumentou bastante, programa sócio-torcedor dobrou e a arrecadação de jogos por conta da pandemia ela disparou também. Licenciamento de marca ficou mais ou menos em linha. Então, fechando um pouco da receita do São Paulo, é uma receita crescente interessante, são 660 milhões. Você só de publicidade, você tem garantido agora 52 milhões de master do Superbet, 25 a 30 milhões com o Morumbis. Então só nessa brincadeira você já passou para 80 milhões. E vai passar de 100 milhões com os aditivos de outros patrocínios, né? Então falar um pouquinho do endividamento, o perfil de receita muito interessante, né? Mas vamos falar um pouquinho do endividamento do São Paulo, né? Então, 2022, o São Paulo teve uma queda de endividamento, que é muito legal, né? Você tinha um endividamento em 2021 de 642 milhões, o que era muito mais do que a receita em 21, ano de pandemia e tudo mais. E você tem um endividamento agora de 586 milhões. Então, vamos lá, só para gravar os números, né? 660 milhões de receita, 586 de endividamento. É um perfil saudável no sentido de que se o clube conseguir crescer essas receitas e manter o endividamento, ele vai entrar numa espiral positiva de finanças para o clube, né? Bom, vamos falar um pouquinho do Palmeiras agora, comparar um pouquinho as receitas e endividamento dos clubes, né? Bom, vamos lá. Relatório da administração. Então aqui a gente também tem um perfil de crescimento de receitas desde 17 para o Palmeiras até 22. Então você inicia em 2017 com 500 milhões, entra na faixa de 650 ali em 2018, 19. Vem o ano da pandemia que cai bastante, é verdade. 2021 foi um ano atípico, que a premiação ela foi brutal no sentido que o time ganhou 2 Libertadores no mesmo ano. Isso nunca mais vai acontecer. Então 22 é um ano mais recorrente pós-pandemia. Então se você comparar 19 com 22, você também vê no Palmeiras um crescimento de receita muito interessante. Então os dois clubes de 19 para 22 tiveram uns 200 milhões de crescimento de receita. Aqui a pizza do Palmeiras ela é um pouco mais bem distribuída. Então você tem uma negociação de atleta, que é a maior receita, uma das maiores receitas, só 20%. Então na pizza você vê uma distribuição de receitas mais equilibradas no Palmeiras que no São Paulo, que dependeu muito de venda de jogadores. Agora, isso está mudando, o São Paulo está se reestruturando, o Casares está trazendo novos patrocínios e o Palmeiras também tem que sambar, a Leila tem que abrir o patrocínio para o Palmeiras não ficar para trás, né? Mas assim, olhando o cenário atual, a gente também tem que olhar o endividamento, né, do Palmeiras. Aqui tá. Bom, isso é uma coisa que, quando vocês abrirem o balanço dos times, é muito importante tomar cuidado. Você tem o passivo, aí o passivo fala, passivo é dívida, passivo é dívida. Mais ou menos. O passivo quase inteiro é dívida. Mas você tem antecipações de contratos, que são algumas coisas que não são exatamente dívidas. Então, por exemplo, no não recorrente do Palmeiras, você tem o Allianz Parque. O Palmeiras não tem uma dívida com o Allianz Parque, ele não pode vender o Allianz Parque, então por isso que ele entra como passivo ainda. Então, ele entra no ativo e no passivo, até um caso interessante. Mas ele não entra no endividamento. Então, o que a gente está interessado em olhar no momento é a dívida total. Então, você tem uma dívida total do Palmeiras maior que a do São Paulo. Isso muita gente não sabia, né? Beirando 600 milhões de reais. Mas
a receita do Palmeiras também é maior. Mas então, vamos lá. Vamos lá? Veredito final. Bom, pessoal, vamos então para o veredito final. Então, primeiro comparando as receitas, o São Paulo teve uma receita em 22 de 661 milhões e o Palmeiras de 856 milhões. A gente vê essa tendência de crescimento das duas equipes. São duas equipes que estão crescendo receitas de sócio-torcedor, publicidade, direitos de transmissão, premiações. São dois clubes muito vitoriosos e que a gente vê essa perspectiva interessante para ambos os clubes. O São Paulo tem que remar um pouquinho mais, mas eu vejo um equilíbrio grande nessa área. Um pequeno ponto para o Palmeiras nesse ponto. Então, e meses para pagar a dívida é uma métrica que a gente usa comparando a receita e a dívida. Então, usando toda a sua receita, a totalidade de receita do clube, quantos meses seriam necessários para pagar a dívida? No caso do São Paulo, seriam 11 meses, e no caso do Palmeiras, seriam 8,5 meses. Então, nesse caso, o Palmeiras tem um tempo menor para pagar a dívida, graças à sua receita estar um pouco maior. Agora, o ponto é, ambos os clubes têm uma receita maior do que a dívida. Então, eu posso dizer que apesar do Palmeiras precisar de um pouquinho menos de tempo para pagar a dívida, ambos os clubes estão bem financiados em termos de receita por dívida. Mas afinal, na bola, isso não importa muito, né? Afinal, o São Paulo eliminou o Palmeiras nas últimas duas Copas do Brasil e o Palmeiras levou a melhor no Brasileiro. E a Supercopa Rei vai ser decisiva para isso. E você, meu querido Júlio, você acha que quem vai ganhar a Supercopa Rei? São Paulo, Palmeiras? E nas finanças, quem você acha que vai ser o grande rei das finanças? Deixa aí nos comentários.